meu primeiro vídeo, né, desse meu canal que eu tô começando, né, Visão Estratégica. E, bom, antes de mais nada, eu não tenho material nenhum, então não sei como vai ficar o som, essas coisas, né. Aqui eu tô gravando no meu quarto, então talvez uma hora ou outra saia um barulho de carro passando, mas é isso aí. Para esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco das tensões que estão começando a se agravar um pouquinho no Golfo Pérsico principalmente, né, mas que acaba se espalhando sempre ali para a região toda ali do Oriente Médio, né. A ideia desse vídeo aqui hoje não vai ser nem ter uma conclusão muito, assim, conclusiva, mas é só pra gente... Eu vou fazer vários vídeos assim, sem deixar ponto final, só colocando informações, ideias para vocês pensarem aí, né? Que a ideia aqui é fazer pensar, não é dar resposta, não é... Ah, claro, alguns vídeos sim, mas não é chegar e falar uma verdade absoluta e tchau e benção. A verdade é, os vídeos vão ser colocar informações e deixar você pensar. Esse é o meu intuito. A questão nuclear do Irã já é muito famosa. Eu não vou nem falar muito disso, porque provavelmente todo mundo já deve saber. Mas é engraçado a gente pensar porque, na verdade, o Israel já tem há muito tempo, né? E sendo o maior rival do Irã, o Irã se sente acuado também, né? E sente na necessidade de ter, até porque está sendo pressionado e ameaçado o tempo todo pelos Estados Unidos, que é uma potência nuclear, não preciso falar. Então é uma questão também a se levar em conta, mas eu não vou falar muito não. Bom, provavelmente você já deve saber, né, das desavenças que tem, né, do Irã, tanto com Israel quanto com a Arábia Saudita, né? Enquanto o Irã se coloca como o bastião, né, muçulmano a favor dos palestinos, né, contra o Estado judeu, eles também se colocam como o contraponto xiita, né, contra os sunitas da Arábia Saudita. Mas essa crise toda é muito além do que a religião. Na verdade, a causa ali nem é tanto religiosa, é mais um pretexto, a religião. E a gente vai ver aqui alguns fatores que, assim mais a fundo, que vão tirar um pouco essa questão religiosa, que é o superficial que às vezes as pessoas veem. Como eu vou falar um pouco mais à frente, alguns exercícios militares iranianos ficaram famosos, chamaram atenção internacionalmente falando, mas desde 2015 eles fazem. Então, talvez tenha passado batido, mas já faz um tempo que eles estão se preparando para um possível confronto. E só a partir ali, mais ou menos 2017, 2018, que começaram a prestar mais atenção nisso. Um pouco depois disso, tem o apoio iraniano para o grupo Houthi, lá no Iêmen, né, que é um grupo separatista, né, mas a questão é que é uma guerra civil lá, que tem uma coalizão pró-saudita e tem os Emirados Árabes Unidos também, e o outro lado, que são os Houthis, que são apoiados pelo Irã. Claro que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes não gostaram desse apoio aos Houthis, né, do Irã, e essa situação veio a piorar bastante, porque esse apoio acabou culminando em um ataque direto à Arábia Saudita, na verdade diversos ataques, mas um que ficou bem famoso, que o mundo inteiro ficou sabendo, que foi a uma petrolífera no interior da Arábia Saudita. E foi um ataque extremamente bem coordenado, bem feito, bem executado. Então até fica a dúvida, tem gente que fala que foram os Houthis, porque oficialmente foram os Houthis, e tem gente que fala que foram os iranianos. E aí se fossem os iranianos, isso ia acarretar um problema muito maior, né? Mas oficialmente são os Houthis que fizeram o ataque. Um outro ponto que também é bem relevante é que o Irã percebeu ali na Guerra Civil Síria e também no Iraque, principalmente depois, lá para 17, assim, mais ou menos, que foi o auge do Estado Islâmico, né, que eles poderiam se colocar ali, uma naquela ideia também do bastião muçulmano contra os infiéis, vamos dizer assim, né, e também assim, pela possibilidade de se inserir cada vez mais perto de Israel. E conseguir apoio, claro, né? Eles têm várias milícias que eles apoiam também, que operam principalmente na Síria. E o principal foco deles foi lutar contra o Estado Islâmico. Mas eles também ajudaram bastante na luta contra os rebeldes sírios, né? E eles estão cada vez mais próximos da fronteira com Israel. Tem até alguns ataques que Israel fez na Síria, que atingiram bases iranianas,
perto de Damasco, que é poucos quilômetros, assim, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano são uns 40 quilômetros da fronteira com Israel. Outro ponto ali que agravou um pouco a situação na região foi os vários incidentes que aconteceram com as lanchas de assalto do Irã, com várias embarcações de diversos países, mas principalmente com americanos, porque a maioria das vezes foram com navios militares americanos, né? Então isso é uma situação um pouco difícil de acontecer, um pouco não só perigosa, mas ela assim é uma coisa bem forte, quando acontece. Um fator assim, que chamou a atenção mundial foi quando os britânicos apreenderam um petroleiro iraniano perto de Gibraltar, que eles alegaram que estava transportando armas, equipamentos e petróleo ilegalmente para a Síria, que a Síria sofre sanções, ela não pode receber esse tipo de coisa. E eles alegaram isso e apreenderam o navio, o cargueiro iraniano. E pouco tempo depois teve uma resposta iraniana. Eles apreenderam um navio britânico, tem até fotos e vídeos aí pela internet da captura do navio britânico, que foi no Golfo. Foi bem nas águas ali que banham o Irã. Depois disso, até é um outro ponto, né? Vários países, mas principalmente a Inglaterra, enviaram as suas marinhas para escoltar os seus cargueiros ali para a região que passavam pelo Golfo, né? Principalmente os petroleiros, né? Mas ali aumentou muito o número de navios militares na região, o que nunca é uma coisa muito boa. Nesse tempo, a gente pode ver que assim, o Irã ele percebeu a capacidade de ele se expandir um pouco mais politicamente, né, conseguir um pouco mais de apoio ao redor do mundo. Isso porque também foi um momento que os Estados Unidos estavam pressionando muito o Irã. Bom, isso já faz muito tempo, né, mas foi um período ali que aumentou um pouco mais essa pressão. E o que ajudou o Irã a conseguir assim, alguns apoios de outros países que também estavam sendo assim, castigados pelos Estados Unidos. Né? O principal exemplo que eu posso dar disso é a Venezuela, que teoricamente nunca teve uma proximidade tão grande assim, o Irã com a Venezuela. Assim, por conta dessa pressão americana, eles fizeram uns negócios que ficaram muito famosos, que os iranianos mandaram 5 navios petroleiros, né, mandando petróleo para a Venezuela, que é engraçado, mas isso é uma outra discussão. Mesmo os Estados Unidos pressionando, falou, ó, a gente não vai deixar, se aparecer algum navio aqui a gente vai derrubar. Chegaram e não fizeram nada. Mas a ideia é assim, a inserção política iraniana, né, que eles perceberam nesse momento e que começou assim, a se acentuar, porque até ali eles estavam começando só, fizeram algumas jogadas ali na Síria, como eu falei, né, na Síria, no Iraque, e eles começaram a incrementar um pouco esse direcionamento. O ano de 2020 foi um ano chave, assim, foi um ano que, assim, crucial em toda essa questão. Dia 3 ali, se eu não me engano, de janeiro de 2020, aconteceu assim, foi um dia histórico. O maior general do Irã, né, o general Qasem Soleimani, ele foi executado, né, ele foi eliminado pelos Estados Unidos. Foi uma comoção absurda, não só no Irã, mas principalmente no Iraque, porque o ataque foi no Iraque. Né? O general estava localizado no Iraque e o míssil caiu no Iraque. Então os iraquianos não gostaram também nem um pouco. E assim, foi uma comoção total ali de muitos muçulmanos assim, por todos aqueles países ali da região. Até hoje os iranianos têm uma sede de vingança. E eles até chegaram a, alguns dias depois, terem uma retaliação, né? Eles bombardearam, assim, foi pesado o bombardeio, numa das principais bases americanas no Iraque. Isso levou ao quê? A aumentar o número e a intensidade dos exercícios militares do Irã. Então, além assim, da intensificação dos exercícios militares, eles também intensificaram o desenvolvimento de armamento deles mesmos. Que a indústria de defesa iraniana ela tem bastante incentivo próprio do governo, porque tem muitas coisas que eles não conseguem comprar fora. Né? Até porque, por exemplo, uma parte da força aérea deles são aviões F-14 americanos da época antes da Revolução. E é óbvio que eles não têm como ter peça sobressalente, né? Os Estados Unidos nunca vai vender para eles. Então eles têm que desenvolver muita coisa própria. Mas o que acontece é que assim, muita gente eu vejo por aí que assim, acredita muito na propaganda americana, de forma que assim, sempre que aparece, os chineses fizeram não sei o que, os russos fizeram não sei o que lá, principalmente os iranianos, o pessoal desmerece muito, assim, muito fácil na hora.
Mas a verdade é que os iranianos eles desenvolvem muita coisa boa, principalmente mísseis e drones. São o cargo-chefe deles, eles fazem muito bem. Tanto que naquele ataque às refinarias lá na Arábia Saudita foi um negócio, assim, foi um ataque preciso. Assim, é importante a gente ver que aumentou assim a capacidade bélica ofensiva dos iranianos. Isso é interessante também. Eles estão desenvolvendo o quê? Mísseis, e mísseis eles têm todas as gamas de mísseis possíveis. Então eles têm desde mísseis pequenos, de curto alcance, antipessoal, até mísseis antiaéreos, mísseis antinavio e mísseis de cruzeiro de longo alcance. Então é interessante a gente analisar isso, que eles têm capacidade de alcançar com mísseis qualquer lugar ali do Oriente Médio e das proximidades. Os Estados Unidos não ficou de braço cruzado vendo tudo isso, e eles mandaram também um strike group para atuar na região do Golfo. Um strike group é basicamente uma frota militar, é uma subdivisão da frota militar deles que fica em volta de um porta-aviões. Então é uma força assim com vários navios e assim tem uma capacidade bélica grande. Eu posso falar disso melhor um pouco em outro vídeo depois, se vocês quiserem. Para quem tiver curiosidade, o navio capitânia dessa frota que está lá é o USS Nimitz. Uma coisa importante, esse strike group era para voltar no fim do ano, porque ele foi destacado para o Golfo em junho. Então, chegando no fim do ano e acabar o período de destacamento dele, ele ia retornar para a base dele, que fica nos Estados Unidos. Só que ele foi prorrogado. Até poucos dias atrás ele teve a ordem para retornar. É importante a gente ressaltar também que os americanos têm bases navais ali no Kuwait, no Catar, no Bahrein e em Oman também. Já esse ano tem um ponto que assim, chamou um pouco a atenção por aí, porque teve um grande exercício militar no Irã, do dia 15 até o dia 20, mas que foi assim, muito interessante porque ele foi em vários segmentos e duas coisas ficaram muito destacadas. Uma é que assim, eles conseguiram demonstrar, né, pelo menos, que eles conseguiram uma capacidade que a gente acredita que eles não tinham antes, que é a de emprego maciço, assim, consistente de paraquedistas, né? E o outro, que foi bem forte, foi também os exercícios com mísseis antinavio, que é até interessante de pensar, porque estava a presença de uma frota inimiga, teoricamente, naquelas águas, né? Tanto que o que acontece? Um desses mísseis antinavio é um míssil de cruzeiro antinavio. Então ele foi disparado e percorreu 1.800 quilômetros e atingiu um alvo no Golfo que estava só a 160. Então, assim, eles demonstraram ali que eles conseguiriam atingir aquela frota americana se eles quisessem. Agora, bem recentemente, para falar a verdade, hoje, dia 19 de fevereiro, não sei quando que vai aprovar esse vídeo, está acontecendo um exercício muito interessante pelo que está acontecendo, na verdade. Eu não sei até que dia que vai o exercício, não tenho essa informação, mas muito interessante por quê? O exercício ele é da Marinha Russa com a Marinha Iraniana, que está ocorrendo, no Oceano Índico. Não é no Golfo, né, a questão, mas como envolve o Irã, eu estou colocando junto. Mas a questão é que a China e a Índia, que teoricamente são rivais, são meio que inimigas, estão participando junto. Então isso é muito interessante, que aí eu vou ter que fazer um outro vídeo para explicar essa questão, mas só para falar como o Irã pode também estar conseguindo parcerias interessantes aí para ele. Então a Rússia já é um parceiro de longa data, todo mundo sabe, mas a China também, até por questões com o projeto da Rota da Seda deles, eles têm um dos percursos passa pelo Irã, e o Irã é chave nisso. E tem muitas questõezinhas também com a China, com o Irã, de infraestrutura, investimento, essas coisas. Com toda essa pressão iraniana ali na região, tem preocupado principalmente os países árabes, claro, né, que estão ali mais próximos, por conta principalmente do apoio iraniano a diversos grupos, principalmente os grupos radicais, né? E que às vezes o pessoal confunde radical com terrorista, que eu pretendo fazer um vídeo depois falando sobre isso. E porque muitas vezes os americanos colocam como terrorista, então assim, todo mundo já imagina que é mesmo, só que tem umas questões aí que eu não vou ficar discutindo agora. Mas de qualquer forma, o Irã apoia diversos grupos aí radicais, né? Além daqueles grupos que eu falei lá, aquelas milícias lá,
que estão lutando no Iraque e na Síria, né? E vários países ficam preocupados se, por acaso, eles não poderiam apoiar algum no próprio país, né? Isso tem feito o quê? Tem jogado alguns países pro colo de Israel, né? Porque a Arábia Saudita tá muito presa ali no Iêmen e não tá tendo bons resultados. Mesmo tendo equipamentos muito avançados, né? Comprando o melhor que tem no mercado e gastando muito dinheiro com o seu aparato militar, eles não estão conseguindo ganhar ali a situação, não estão conseguindo ir bem no Iêmen. Então, isso está demonstrando que quem tem capacidade de fazer frente ao Irã, possivelmente, é Israel. Então, isso tem feito um outro movimento que eu também estou pensando em fazer um vídeo depois sobre isso, que é justamente são as várias vitórias diplomáticas israelenses com os países árabes, que historicamente têm problemas, né? Então, o que acontece? No ano passado, alguns países ali, foram 4, se não me engano, eles foram normalizando a sua situação com Israel, fazendo parcerias, essas coisas. A própria Arábia Saudita está indo um pouco em acordo com isso, por outros motivos também, que eu também pretendo fazer outro vídeo falando disso. E o Irã está ficando cada vez mais isolado. Se a gente for ver, é uma coalizão muito maior de países contra o Irã, países árabes, né, contra o Irã, do que a favor dele. Porque, vamos dizer assim, alinhados com o Irã, temos só o Iêmen, a parte dos Houthis, né, que ele já tem uma boa parcela do país, a Síria, o Iraque, o Líbano e a Palestina, que a Palestina, infelizmente, não dá para se considerar muito. O problema, vamos dizer assim, é que como está surgindo uma ameaça cada vez mais forte, tá todo mundo ali se armando, investindo cada vez mais nos melhores equipamentos que eles podem ter. E tá ficando cada vez pior a situação ali no Oriente Médio, que já não é uma região muito pacífica. Então, um pressiona o outro, porque é aquela questão do equilíbrio de poder, né? Porque o que acontece? Eles estão se armando e estão isolando cada vez mais o Irã. O que o Irã tem que fazer? Se armar também. É um ciclo vicioso, tá? Por isso que está cada vez mais tenso o negócio lá no Oriente Médio, principalmente no Golfo. Só um parênteses aqui que é interessante a gente notar. Tanto o Irã quanto a Arábia Saudita, eles já têm demonstrado várias vezes, né, por meio de ministros e secretários, essas coisas, de relações, que eles querem melhorar a situação entre eles. Claro, ninguém quer ter um conflito, é claro, mas eles buscam até ter uma parceria, até porque, assim, quando a gente pensa na questão religiosa, é xiita, é sunita, mas no fundo eles são irmãos muçulmanos. Essa questão religiosa, assim, é uma questão relevante nesse ponto. Eles gostariam muito de ter uma aproximação levemente, e tanto o Iraque quanto a China se colocaram como possíveis mediadores dessa relação também. Então a gente tem que ficar de olho um pouquinho agora para ver como vai desenrolar a situação, principalmente agora porque está no começo da nova gestão americana, né, com o Joe Biden, e vamos ver como vai ficar. Então a gente vai ver aí como vai ser no próximo, né, no futuro agora, se os iranianos vão dar prosseguimento no projeto, né, nuclear deles, e se eles vão conseguir qualquer coisa. Assim, eu até pouco tempo atrás estava pensando que a situação ia ficar cada vez pior e até alguém fazer alguma cagada e não sei, né? Mas me parece que esse tipo de situação vai acontecer que nem foi a relação, claro que ali foi outra questão, mas dos americanos com a Coreia do Norte. Em que sentido? Me parece que vai chegar num ponto, numa tensão que vai ficar muito assustador para todo mundo, e eles vão buscar, em vez de se apontar armas, vamos parar e falar, não, vamos negociar aqui rapidinho, vamos sentar na mesa e colocar as diferenças de lado. Não todo mundo, né? Acho que a questão de Israel nunca vai ser totalmente assim acertada enquanto não tiver um acerto com a Palestina, enquanto não tiver a parte certa lá dos palestinos e dos israelenses, porque assim, não tomando lados, mas não está muito certo tanto para um quanto para outro. Os judeus também, eles aprontam muito lá, não cumprem com a parte deles também, eles vão além, tanto que teve alguns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, teve casos tipo, simplesmente vão e assentam, se colocam lá no lugar que seria dos palestinos e dane-se. Então isso também atrapalha, mas também do lado dos palestinos, claro, eles têm protestos sempre, mas geralmente quando a população é só pedras, essas coisas. Mas
acaba agravando a situação do Hamas, ali do Fatah, na faixa de Gaza, e que são radicais, e só aumenta o apoio popular deles, né? E aí aumenta mais ainda os ataques contra Israel. Então é uma situação bem complicada. E eu acho que só depois que tiver algum acerto nisso que vai ter uma estabilização assim mais ou menos na região, né? E ali lá, né? Que ali é complicado. Entre a marinha russa e a marinha iraniana, que vai acontecer no Oceano Índico, no Ano Novo.